E aí, criatura divina, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque comigo está tudo muito bem, cada dia melhor. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é bem interessante. Quando a gente começa a perder a razão. E aí poderia pensar que a razão é se a gente começa a ficar senil ou perder a razão, porque a gente tem que estar certo e aí tá perdendo. Não, o outro não pode estar certo, quem está certo somos nós. Mas eu quero falar sobre perder a razão, é quando a gente começa a sair realmente do eixo. É quando a gente começa a ultrapassar limites e que no fundo a gente nem percebe o quanto de besteira que a gente está fazendo naquele momento. Porque a gente, quando a gente quer ter razão, né, a gente quer ficar focado naquela ideia fixa que a gente tem, a gente perde totalmente a noção, né? Eu quero falar sobre um fato que aconteceu comigo. Eu combinei de almoçar em um determinado local e aí eu não tinha dito realmente a hora eu perguntei qual horário que o pessoal ia chegar, mas eu queria chegar mais ou menos próximo do horário pré-determinado, né? E vocês já sabem sobre tempo, né? Eu já falei sobre isso, a falta de respeito não chegar no horário combinado. Acontece, e aí eu acordei bem cedo, e aí comecei a me preparar, faz isso, faz aquilo, aí começaram a aparecer coisas no meio do caminho que precisaram ser feitas e que eu fazia, porque eram coisas necessárias, né? E isso foi tomando meu tempo e acabou me atrasando. E nessa de me atrasar, quando chegou a hora de sair realmente, acabou acontecendo também um outro fato que precisou me desviar meia hora do prazo, né, que eu tava programada, e aí eu comecei a ficar nervosa e aí comecei a descontar no meu marido, no Muriel. Sim, na verdade, comecei a ficar nervosa, áspera. E aí, eu disse, gente, o que é isso? E aí uma coisa eu vou falar pra vocês, eu tô muito feliz porque eu consegui ver antes de ter entrado numa confusão desnecessária, né? Há um tempo atrás eu não conseguia perceber nada disso, tá? E algumas coisas que a gente pode dizer que é para o que serve os cabelos brancos e as marcas pelo rosto, né? E o que é a reflexão disso daí? Aí eu comecei a parar para pensar, mas o que foi que aconteceu? Pera lá, por que eu estou começando a falar num tom de voz elevado com Muriel? Ah, mas é porque ele quem colocou as coisas no meio do caminho que acabou aparecendo. Tá, mas você fez porque você quis. Precisava ser feito, ok, mas você fez porque você quis. E por que é que você está começando a querer jogar no colo dele a responsabilidade sobre o seu atraso? Porque você atrasou, por quê? Aí eu comecei a refletir as coisas que tinham acontecido e que também tem o fato de que muitas vezes eu me boicoto para as coisas não acontecerem de acordo com o que eu planejei. E aí já estava colocando no colo dele a responsabilidade sobre uma coisa que era totalmente minha. Então, esse momento de reflexão, né, esse stop salgadinho, para poder começar a parar, pensar e parar de colocar a responsabilidade para os outros, assumir o que realmente você está fazendo com você, com sua vida, com as suas escolhas. É isso daí que faz a diferença, né, no seu percurso e fez com que eu acalmasse e fez com que eu logo, muito rapidamente, eu já pedi desculpas. E aí eu expliquei também, eu pude entrar na reflexão e dizer, olha, me desculpa, mas é porque eu compreendi isso, eu acabei falhando nisso. Assumir totalmente a culpa, né? A responsabilidade, vem culpa, né? A palavra que eu tenho tentado tirar da minha vida, né?
substituir por responsabilidade, mas quando eu comecei a fazer isso, a trazer isso para mim, os ânimos começaram a se acalmar, os pingos nos is começaram a ficar esclarecidos, né? O que é dele era dele, o que era meu era meu. Eu compreendi que ele acabou deixando algumas coisas de responsabilidade para mim, mas ok, eu fiz porque eu quis. Isso daí acabou me atrasando, mas também não era o fim do mundo, né? Porque no final das contas, eu consegui concluir todas as coisas que eram necessárias antes de sair de casa. E isso daí poderia ter se transformado numa discussão, onde quem que tem razão, quem que é o dono da verdade, quem é que sabe foi você que fez isso, foi você que me atrasou, foi você que me atrapalhou por causa disso. E aí você acaba estragando momentos que poderiam ser maravilhosos, você acaba estragando por conta de uma besteira, de muitas vezes não assumir ou de querer ter razão, ou de perder a razão, né? Você começar, porque eu comecei a me alterar. Se estivesse sozinha dentro do carro, depois tudo bem, mas não. Eu comecei a me alterar, acusando o outro, colocando já a responsabilidade no outro, e já estava começando a estragar também até o humor do outro, né? Porque é isso que você faz quando você começa a atacar as coisas na outra pessoa, né? Por mais que ela tenha paciência, chega uma hora você extrapola, né? E aí, quantas vezes a gente faz isso na vida? Quantas vezes a gente perde a razão rapidamente, né? Porque é muito rápido. Você começa vem a pressão, né? Fica que nem a panela de pressão. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Aí uma hora você acaba explodindo, inclusive com a pessoa errada, né? Com a situação errada. E quando não deveria explodir, você deveria só tirar a tampa da panela, desligar o fogo, dizer stop, não aceito mais nada que venha atrapalhar e que não cabe a mim. Esperar a panela esfriar, refletir e poder seguir, inclusive com mais harmonia, com mais tolerância, né? Inclusive tolerância às atividades que o outro passou para você e que você assumiu porque quis. Porque se você achava que não dava para assumir, era só ter dito, não vou fazer, porque não cabe, porque eu tenho outra coisa para fazer e cada qual que cuide do seu. Quantas vezes a gente acaba se atropelando para poder ficar se boicotando, para ficar inflando com as coisas na nossa vida, para poder depois a gente também responsabilizar o outro, porque a gente não conseguiu fazer o que queria. Estou saindo puxando aí muitas reflexões, mas são coisas que realmente a gente acaba fazendo inconscientemente, né? Porque aí você aceita e depois diz, mas foi fulano. Mas por que você aceitou? Aceitou porque quis. Você se colocou nesse lugar. Se você se colocou nesse lugar, você é responsável. E aí quando você começa a pegar de volta a sua responsabilidade pelas coisas, as coisas ficam mais suaves, mais leves. Você começa a realmente, inclusive a se admirar, porque depois no final eu fiquei tão feliz de ter descoberto o que eu estava fazendo. Primeiro eu fiquei envergonhada, né, porque eu estava passando para os outros uma coisa que era minha. E aí depois eu consegui ver quando eu realmente assumi, né, peguei na mão, não, fui eu. Veio aquele alívio, né? Putz, fui eu. Ok, tudo bem. Errei, fiz besteira, não devia ter aceito. Desculpa, pedi desculpa pro Muriel, que eu tava ficando com a voz alterada, tava inclusive falando besteira que não tinha nada a ver. E aí
Transformei meus momentos em momentos maravilhosos. Transformei a minha vida, aquele dia, aquele momento, em um momento especial, em um momento maravilhoso. E é assim que a gente deve fazer com a nossa vida. A gente deve perceber a tempo, antes que apertar totalmente o botão, né? A gente deve procurar quais são os mecanismos, quais são os botões que a gente tem, que são ativados e que trazem à tona um monte de, às vezes, raiva, rancor, desespero, explosividade, que abalam a gente, né? Coisas que abalam a gente e que fazem com que a gente perca a razão, fazem com que a gente deixe de estar equilibrado, né? Tira totalmente a gente do equilíbrio. A gente precisa ficar atento a essas coisas, a gente precisa silenciar, pensar por 1, 2, 3 segundos. É como dizem, né? Contar até 10. Às vezes você nem precisa contar até 10 para poder você conseguir se centrar, né? Encontrar de novo o seu centro e você conseguir se equilibrar e conseguir voltar a ter controle sobre você mesmo. É muito bom a gente ter controle sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Isso nos torna mais leves, isso nos torna mais prósperos, mais felizes, isso nos torna mais harmoniosos. Isso faz com que a gente consiga realmente ser quem a gente é, faz com que a gente tenha mais fluidez na nossa vida e a gente consiga partilhar de momentos mais agradáveis e mais felizes com todos que estão à nossa volta. Eu desejo que você consiga descobrir os mecanismos que lhe tiram do centro, que lhe tiram a razão, antes que eles realmente abalem você. Eu desejo que você conte de 1 até 10, de 1 até 20 se precisar, para poder você realmente encontrar equilíbrio e você conseguir transformar a sua vida, ou o seu dia, ou os seus momentos em momentos maravilhosos. Que você consiga voltar ao seu centro e ter suavidade nas suas palavras, nos seus pensamentos, na sua vivência, para poder você conseguir ter mais harmonia e ter dias de paz, de saúde, de amor, de prosperidade, com muito mais intensidade e com muito mais constância. Eu quero agradecer os momentos que você teve aí me ouvindo, desejar para você muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, muita sabedoria. Que Deus lhe abençoe, abençoe você e sua família, que você tenha uma vida cheia de também muita gratidão, porque a gratidão transforma, e muito sucesso, paz, saúde, sucesso, gratidão e até breve.